Olá, boa noite, querido Edson Santos, você de novo aí, meu rei, queridão. Yara, Celina, Rose, Anani, boa noite a todos, pessoas lindas. Leandro Mesquita, que saudade, Leandrão. E aí, querido, como é que tá? Tudo certo? Olha a Denise Pastro, minha mãe querida, Dona Elizabeth chegando aí. Ei, coisa boa, hein, Dona Elisa? Ah, Thaís Mesquita, beijo, Thaís. Alex, Renatão, grande Renatão, hein? Renato Ávila, meu primão, meu companheiro de trabalho. Saudade do povo, né, Edson? Aparecida! E aí, Sidona, beleza? A Wilber, boa noite. Juliana Moraes, que legal essas pessoas. A Tatiana Montani. E aí, como vocês estão? Como é que tá essa quarentena aí? Essa quarentenazinha tá embaçada, hein, gente? Tá louco. Tô tentando aqui colocar um. Internet tá ruim. Eita, meu Deus do céu, hein? E aí? Como é que estão as coisas? Bom, vamos deixar pra lá esse trem aqui. Ontem nós falamos sobre a lei de ação e reação, não foi isso? Lei de ação e reação. Hoje nós vamos falar dos perigos dos caminhos espirituais. Tema polêmico, né? Poxa, como é que o cara vai falar dos... O cara é dirigente espiritual de uma casa e vai falar dos perigos dos caminhos espirituais. Que coisa estranha, né? Coisa esquisita. Mas vamos lá, né? Vamos falar sobre esse tema aí, esse tema estranho, que é o perigo dos caminhos espirituais. Mas vamos tratar desse assunto de uma maneira bem leve, sutil, tranquila. Amanhã eu vou falar sobre intuição, depois eu vou falar sobre mediunidade na nova era, depois eu vou falar sobre arquétipos e as próximas semanas nós vamos falar sobre divindades, vamos falar sobre dar o entendimento do que seja, né, o entendimento dos orixás, dos mestres ascensionados, dos sete raios, da fraternidade branca, enfim, cara, vamos falar de coisas assim muito legais na semana que vem, para te ajudar a desmistificar, para te dar um outro entendimento. Vai ser muito bacana a próxima semana. Semana que vem, a gente vai conversar bastante, assuntos bem interessantes. Prazer estar aqui com vocês, nesta live. Prazer estar com você aqui nesta quarentena, juntos todos os dias, só final de semana que realmente a gente não está junto aqui. É uma alegria para mim, uma grande satisfação poder compartilhar, trocar ideias, a gente ficar mais próximo, né? De alguma maneira, matando a saudade. Olha o Valneizão, meu primo querido, lá de Salvador. Boa noite, meu irmão. Querido Valnei, hein? Gente, um beijo a todos. Olha o Fábio Cera entrando aqui, ó. O Zinhão. Ah, poxa vida. Olha só, a Tânia Nocelli. Gente, o maior patrimônio que a gente tem na vida, além, né, da nossa, em primeiro lugar, a nossa possibilidade de uma conexão, de uma comunhão com Deus, é a nossa família, os nossos amigos. Como é bom a gente ter amigos tão queridos. Então, eu fiz um vídeo que está lá no meu Instagram. Se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Na lição que eu recebi do meu pai. Meu pai é um homem muito sábio, sim, um homem muito bonito. E ele sempre ensinou pra gente a valorizar mais as pessoas de dentro de casa do que de fora de casa. E valorizar mais os amigos verdadeiros, quem você elege, você cuidar bem. Isso é uma lição muito, muito bonita que eu recebi dele e que eu vejo como isso faz diferença. Às vezes a pessoa conhece um estranho e trata cheio de gentilezas, e dentro de casa ele trata mal, às vezes não trata bem um amigo, né?
não valoriza os amigos verdadeiros. Isso faz muita diferença no planeta todo. Vamos para as nossas meditações e a nossa oração, que o mundo precisa. Tenho certeza que toda vez que nós terminamos essa meditação juntos nós terminamos, fazemos essa oração, né, formando essa corrente aí de mais de 100 pessoas, 200 pessoas que às vezes participam, um entra, depois um outro sai, mas são todas as noites quase 200 pessoas, 200, 300 pessoas que participam. Eu tenho certeza que a gente deixa o mundo um pouquinho melhor com a irradiação, com a expansão do nosso amor, quando a gente se une numa corrente. Assim é. Então convido você junto comigo nessa hora a você fechar os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. E busque o silêncio interior, a quietude. Busque esse silêncio interno. A importância do silêncio, não só o silêncio dos lábios, mas o silêncio da sua mente. Se aquietando. Vamos juntos. Respirando profundamente por 3 vezes, inspirando luz, aí a gente segura um pouquinho, depois solta todas as toxinas emocionais, espirituais, energéticas. Então, inspirando 1, inspirando 2, inspirando 3, vamos agora todos juntos, a partir do nosso coração, a partir do nosso cardíaco, expandindo a nossa consciência rumo à comunhão, à integração com o divino, com Deus, com a consciência crística, uma consciência do somos um. Expandimos a partir desse momento de uma maneira tranquila, serena e segura. Começamos a expandir, a crescer o nosso campo energético, entrando em plena comunhão agora com a consciência da Mãe Terra. Se permita essa comunhão, permita-se este encontro. Esse encontro com a consciência da Pachamama, de Gaia, da Mãe Terra. Sinta o pulsar da Grande Mãe. No centro da Terra existe um Sol, gerador de energia magnética. Nutra-se de toda essa energia criadora, geradora. Nutra-se com toda a consciência do reino mineral, dos cristais, das águas, dos mares, das pedras.
Permita que a água do mar e a água dos rios limpe o seu corpo. Limpe os seus chakras, purificando toda energia negativa, toda energia densa. Deixa purificar toda esta energia. Deixa que os rios da Grande Mãe te limpe. Entre em comunhão total agora com as florestas, com as matas, com as plantas, com os elementais do reino vegetal. Sinta o movimento das árvores, o grande fluxo das florestas. Uma consciência do somos um agora com os animais, com os bichos, com as suas forças, com os homens, na sua mais pura essência. Isso. Expandindo ainda mais, crescendo ainda mais, se integrando com a lua, com as estrelas, com os planetas, com a regência celestial, com os mistérios do plano espiritual, com o seu anjo de guarda, os mentores, com os guias, com os santos, com a consciência crística, com o campo das leis, fazendo parte de todo este movimento, fazendo parte de toda essa integração com o cosmos, com toda a criação de Deus, o Criador de todo o universo. E rumo a essa comunhão, agora nós nos integramos completamente com a supraconsciência, com a inteligência universal, com a sagrada presença, com Deus. Sinta nesse momento, sinta agora, sinta o contato, sinta a presença, sinta a consciência do Criador em você. Sinta o amor da consciência divina. Só sinta e aproveita. Sinta o amor, sinta a paz. Diante dessa comunhão, deste grande encontro, nós pedimos a Deus, nosso Pai e nossa Mãe. Nós pedimos que derrame sobre nós o mais puro amor incondicional em nossas vidas e na vida de todas as pessoas que nós amamos. Que esse amor potencialize ainda mais o sentimento de gratidão que todos nós temos pela vida, pelas experiências, pelas oportunidades que o Senhor da vida tem nos dado de crescer e de evoluir. Agradecer a nossa família, mesmo com os seus desafios, mesmo com as nossas dificuldades de relacionamento, porventura exista. Agradecer pela nossa nação, agradecer pelo pão de cada dia,
Agradecer por este momento. Que a irradiação deste amor da consciência divina transforme as nossas vidas em seres humanos melhores, com mais amor, com mais misericórdia, com mais perdão, com mais alegria, com mais saúde física, emocional, espiritual, energética. Que a presença da luz em nossos corações cure o nosso coração, nos previna, nos vacine das nossas imperfeições. Que o nosso processo de transformação pessoal seja leve, seja doce, seja tranquilo. Que toda essa energia de amor aqui gerada alcance também os nossos familiares. Alcance as pessoas que nós amamos. Abençoe a nossa casa, abençoe o nosso trabalho. Que nós possamos ser cada dia mais e mais e mais um instrumento nas mãos da grande luz, do grande Pai e da grande Mãe. Gratidão profunda, que assim seja. E assim já é. Amém. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Todos tranquilos, hein? Feito a nossa abertura. Helenice, querida Helenice. Ah, pessoa tão especial, Helenice, né? A Dani Cardoso, poxa. Então vamos lá. Vamos começar a nossa live. Para que a gente não se estenda muito, hoje nós realizaremos apenas uma live, né? Para que não fique cansativo, porque os outros dias e a semana que vem, aí sim pode ser que a gente tenha que estender um pouquinho mais. Mas olha só, olha que tema curioso esse. Então, os perigos do caminho espiritual. Então, poxa, um dirigente espiritual de uma casa de luz como a do Kurat falando dos perigos espirituais, os perigos do caminho espiritual. Que coisa mais esquisita isso, cara. Nunca ouvi falar um negócio desse. Então, estamos aqui nós para a gente conversar, bater um papo, falar desse assunto. Então, darei o meu ponto de vista e você que já me conhece, já me acompanha, sabe que você tem todo o direito de discordar, de pensar diferente. Afinal de contas, nós somos livres pensadores, nós temos total liberdade de pensar diferente uns dos outros e acolher, né, o nosso entendimento. Né? Podemos pensar diferente e sermos amigos e nos respeitarmos e sermos irmãos fraternos da mesma forma. Então, meu ponto de vista é assim, não é as melhores pessoas, para começar, né, a nossa conversa, as melhores pessoas que eu conheci na minha vida, como material humano, como tipo de modelo de gente, de homem mesmo assim, não seguiam nenhum caminho espiritual. Que é meu pai e meu tio, Sr. Benício Camini e Sr. Alípio Andrade Ávila, 2 homens na minha vida que são os meus 2 pilares da minha vida, são esses 2 caras. Claro, tem a minha mãe, que é uma grande pessoa, mestra, linda, mas estou falando de figura masculina
e homens que me prepararam, me direcionaram para a vida foram esses dois caras, e nenhum dos dois seguia um caminho espiritual, não seguiu nenhuma religião. Então eu venho aqui dizer para você que caminho espiritual e religião que você segue não é garantia de absolutamente nada. Ai, Ronaldo, como assim? A gente não deve seguir um caminho espiritual, ter uma religião? Não necessariamente. Não necessariamente. Então, estou falando para você que os dois maiores modelos humanos que eu conheço não seguem religião nenhuma, filosofia espiritual nenhuma, caminho espiritual nenhum. E nem por isso deixam de ser pessoas de uma grandeza espiritual enorme. E aí eu vejo pessoas que não saem da igreja, eu vejo pessoas que se confessam pro padre, que tá lá na igreja pedindo bênção pro pastor, que tá lá no CURT, toda semana lá no CURT, já fez 200 cursos lá no CURT. Pessoas que enchem, né, a cara de ayahuasca e continuam, sendo as mesmas pessoas de sempre. Que parece que o tempo passa, estuda, faz curso, toma paz, come hóstia, e não evolui, não cresce. Que evolui e não cresce. Aí você vê essas duas pessoas que eu falo pra você, não vai na igreja, não lê nada, mas são pessoas íntegras, amorosas, pessoas éticas, pessoas que não falam mal de ninguém, pessoas que têm ponderação nas palavras, pessoas que não julgam, pessoas com um nível de misericórdia gigante, pessoas humanas que só fazem o bem e não seguem caminho espiritual nenhum. E aí eu vejo um monte de gente, cara, o cara tá com o joelho de calo de ficar de joelho rezando, né? O cara, sei lá, faz tudo que você possa imaginar dentro dos caminhos espirituais, lê não sei quantos livros e não consegue expandir o seu coração, a sua capacidade de amar e de respeitar as pessoas. E aí, o que adianta? Então, caminho espiritual não é garantia de nada, só pra gente começar, tá? Então, tem pessoas que começam, daqui a pouco a gente vai falar, né, os perigos, começa com o caminho espiritual e, né, vai dar uma de santo. E não é isso. Não é garantia de absolutamente nada. Então, só pra gente começar. Mas é muito importante para a humanidade, né, para a maioria das pessoas, não é todo mundo que já tem essa maturidade espiritual, que já alcançou esse nível de maestria, como meu pai, como meu tio, que podem viver como... Dentro da faculdade, né, de teologia, tinha uma coisa que era muito interessante. Os caras falavam assim, né? Os evangélicos... Eu estudei numa faculdade evangélica, e aí eles tinham a teoria deles, é o seguinte: o homem não pode viver por si só, precisa ter um pastor direcionando a vida e o pensamento dele, senão ele se perde. Era a orientação, né? Então não é, de fato, todo mundo que tem a maturidade espiritual, como esses dois caras que eu mencionei, que pode viver por si só. A maioria de nós, como eu, por exemplo, e talvez seja você, é importante para a nossa vida estarmos sempre conectados com algum direcionamento que seja, que nos auxilie no nosso processo de desenvolvimento, do despertar do nosso ser. Facilita para nós, adianta etapas, são fontes de sabedoria. Então, eu respeito muito aquela pessoa que se diz que é ateu. Respeito. Quando você vai conversar com essa pessoa, ela é um ateu religioso, ou seja, ela acredita numa força superior, pelo menos a maioria que eu conheci, todos eram assim. Acredita numa força superior, só que não acredita no Deus, em Deus, esse Deus que está aí, esse Deus que vocês falam, o Deus das religiões. E o Deus das religiões, da maioria das religiões, eu também não acredito nesse Deus das religiões que está aí, né? Porque se Deus for esse que as religiões pregam por aí, eu tô fora também sou ateu religioso. Bom, mas
A base fundamental de todo caminho espiritual sério, todo caminho espiritual verdadeiro, ele vai despertar em você o amor no seu coração e a sabedoria. Então toda religião, toda filosofia espiritual tem como propósito te colocar mais próximo da comunhão com Deus, com o divino, e te oferecer caminhos de sabedoria para que você possa conduzir melhor a sua vida. Esse é o objetivo, é por isso que a gente entra numa religião, por isso que a gente escolhe trilhar uma filosofia espiritual, para que a gente possa ter uma base e esse desenvolvimento muitas vezes em grupo, né? Aquele grupo todo, aquela comunhão do grupo, né? Todos imbuídos no mesmo objetivo de uma comunhão com Deus, e através dos textos sagrados, que são inúmeros, né? Você tem o Alcorão, a Torá, a Bíblia, o Bhagavad Gita, o Mahabharata, sei lá o livro que você gosta de ler, o Evangelho segundo o Espiritismo, não sei, né, o que você gosta. Enfim, outros textos, outras literaturas, outras filosofias que são fontes de sabedoria. Sabedoria para quê? Então, para que através dessa comunhão com Deus e através da sabedoria para lidar com a vida, sabedoria para lidar com nós mesmos, sabedoria para lidar com os nossos desafios, a gente ser feliz. Então esse é o objetivo. Todo grande mestre, todo grande avatar que veio à Terra, como Jesus, representando aqui para nós no mundo ocidental, a maior representação de um mestre, de um Messias, né? Jesus o Cristo, Jesus o Messias. E Jesus é um, mas teve Buda, teve Moisés, teve Abraão, teve Krishna, teve muitos outros, Zoroastro, né? o Lao Tse e muitos outros, todos vêm aqui com esse objetivo. Nos dar conhecimento, sabedoria, para que nós possamos estar mais próximo de Deus, ter sabedoria para lidar com as nossas questões e, a partir disso, ser feliz. E todo esse caminho vai te colocar a gente mais próximo do respeito, da compaixão, nos aproximar de uma possibilidade do perdão verdadeiro, nos desenvolve a gratidão em nós, desenvolve a fraternidade, né? O conhecimento, nos aproxima através dessa sabedoria e da valorização, como eu falei hoje aqui, valorização da família, nos fortalece emocionalmente, espiritualmente para os desafios, as dificuldades do dia a dia, porque nós nos tornamos cada vez mais sábios a partir que nós passamos por esse processo de expansão e de evolução. Então, o objetivo maior de toda a filosofia, esse é um propósito universal de todas, você pode procurar aqui no Brasil. Igreja Católica, Igreja Evangélica, o Espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, o Judaísmo, o Muçulmano, o Xamanismo, o Zoroatrismo, o Taoísmo, enfim, cara, aí você vai rodando tudo que é ismo que você vê por aí. Todas as filosofias, todas as religiões têm isso como objetivo. Mas aí você fala, nossa, Ronaldo, mas poxa, você está falando que os caminhos espirituais nos possibilitam tudo isso, desenvolver todas essas virtudes, todas essas capacidades mentais, intelectuais, espirituais. Poxa, mas como? Como pode uma filosofia, um caminho espiritual, uma religião oferecer algum tipo de perigo? Quais são os perigos, Ronaldo? Pô, que loucura é essa, meu irmão? Então, vamos lá. O meu ponto de vista. Primeiro, o maior perigo desses caminhos. Primeiro, o fanatismo. Cara, o fanatismo religioso é terrível. Só enquanto a gente bate esse papinho aqui de 30 minutos que deu aqui agora,
são incontáveis, milhares e milhares e milhares de pessoas já morreram só enquanto a gente bate o papo, mesmo com coronavírus e tudo. Milhares de pessoas já perderam a sua vida em nome de alguma religião, em nome de Deus. Por quê? Por conta do fanatismo religioso. Aí você tem os extremistas, né? Você tem esse pessoal aí lá aqueles árabes que são muito fanáticos, né? Qual o nome lá? Qual o nome lá daqueles muçulmanos lá? Enfim, aquele pessoal lá realmente são extremos, né? Você tem aqueles ortodoxos. Mas aqui no Brasil você vê um fanatismo religioso que este fanatismo, ele é a raiz para muitas outros problemas. Então, quando o cara fica fanático, primeiro, o cara ele só fala nisso. Já conhece aquelas pessoas religiosas que só falam nisso? Ele só fala da sua religião. Ele não tem outro assunto. E aí ele bota na cabeça dele que aquele ali é o único caminho da verdade. Aquele é o melhor, o insuperável, o único, e que o dele é o melhor. E qualquer um que siga qualquer outro caminho tá errado, é pecador, tá indo contra Deus, que você tá pecando, que você vai queimar no mármore do inferno. Puta coisa chata você conviver com um fanático, gente. Fanático, o religioso, mas o cara que tem essa tendência ao fanatismo, normalmente ele é fanático com a política. Você vê esses caras fanáticos, cara? Petista fanático, bolsonarista fanático, PMDBista fanático, tudo que é fanatismo, cara, corintiano fanático, palmeirense fanático. Pelo amor de Deus, vai ser chato assim, cara. E aí o que é o fanático? O fanático é o seguinte, o cara é fanático, qualquer coisa que não faz parte daquele meio que ele, né, se fascinou, não presta. Então o cara é um católico fanático. Aí qualquer evangélico que chegar perto dele, não presta. Um espírita que chega perto dele é coisa do diabo. Um candomblecista que chega perto dele, Ave Maria. Né? Um bandista, Deus me livre. Aí você pega o espírita fanático. Cara, eu convivi muito tempo no espiritismo, cara. Você pega aqueles espíritas fanáticos, cara. Cara, putz, cara. A gente brincava, né? O espirixiita. O cara é um xiita, cara. O cara, ele só fala nisso. E, cara, fica um chato. Então, e aí é o seguinte, o dele é o certo, qualquer outra coisa é errado. E aí aí o cara é pastor de não sei das quantas, da igreja. Aí se você falar mal de um pastor, o pastor fez a maior merda da vida. Sei lá o que o pastor fez. Ele fez, um ser humano que errou, falhou. Aí se você comentar alguma coisa daquela falha daquele pastor, o cara já vira seu inimigo. E a mesma coisa com o padre, a mesma coisa com o pai de santo, com o dirigente espiritual de não sei o quê, enfim, fanático. Então, olha, o grande perigo. Fanáticos. Cara, Deus o livre e guarde. Eu não tenho muita habilidade de lidar com esse tipo de gente, não. O fanático. Deus o livre e guarde. Aí, 2, o cara se achar superior. O cara entra num caminho espiritual, seja lá que for, aí ele começa a adquirir conhecimento. Pode ser qualquer um, viu, gente? O cara entra lá no Cura-te. Cansei de ver isso lá no Cura-te. Você tem que chamar o cara de lado e falar, seu filho, vem cá, vamos conversar aqui um pouquinho. Menos, filho, menos. Né? Cansei de ver lá no Cura-te. O cara chega lá no Cura-te, ele é leigo. Leigo, ele nunca tinha estudado nada. Nada na vida. Participar de alguma religião ou outra, mas nunca tinha aprofundado nos estudos. Aí ele começa a fazer aí ele faz um curso, que nós temos lá um curso lá de 5 meses, e depois tem mais 2 módulos.
Cara, ele faz esse cursinho de 5 meses, mais 2 módulozinhos, ele começa a já achar que ele tá acima de qualquer ser humano normal. Ele começa a se achar superior. E isso é o cara que vai lá no curso, e estou falando o cara que, meu, não tem semancol, né? A maioria lá dos nossos irmãos lá, graças a Deus, não, pelo menos eu espero que não seja dessa maneira. Mas tem um outro lá que a gente percebe, a gente tem que chamar o cara lá e falar, filho, menos, né? Aí o cara tá lá na igreja católica, só porque ele é católico, só porque ele faz parte de não sei o que, ele faz parte da reunião de não sei o que, ele começa a se achar, cara, que ele é o dono da verdade, que ele é o abençoado, que Nossa Senhora só fala com ele, que, puta, ai meu Deus do céu. O cara entra no caminho do xamanismo, da ayahuasca, como nós conhecemos, eu que sou adepto do xamanismo, participo de comunidade ayahuasqueira. Putz, o cara nunca viu nada na vida sobre espiritualidade. Começa a tomar ayahuasca, o cara já começa a se achar. Aí as outras pessoas que não consagram ayahuasca, pra ele não é nada. É tudo idiota, né? Ele começa a se achar superior. Cara que vira vegetariano, cara. O cara vira vegetariano só pelo fato dele se tornar vegetariano. Ele começa a se achar que aquele que não é vegetariano, que é carnívoro, é um ser inferior a dele. Conhece gente assim? Conhece gente assim? É uma filosofia. É um caminho espiritual, né? O vegetarianismo, da qual eu apoio pra caramba, embora não seja, mas eu acho que é super legal. Mas o cara entra, daqui a pouco ele começa a se achar que ele é a estrela. Cara, vai ser idiota e prepotente assim, lá não sei na onde, né? Então eu quero dizer pra você que caminho espiritual, religião, é perfil, né? Cada pessoa tem um perfil. Tem pessoas que têm perfil comportamental para estar no Kurat. Tem pessoas que não têm o perfil de participar de uma comunidade como o Kurat. Tem pessoas que têm o perfil certo para estar na igreja católica, ou tem o perfil certo para estar na igreja evangélica, outra tem o perfil certo para estar na Umbanda, outra tem o perfil certo para estar... Então não existe ninguém melhor ou pior. Existe aquilo que te faz bem, existe aquilo que te aproxima da luz, aquilo que te dá mais sabedoria, que te fortalece, e cada um vai escolher aquele que é o seu melhor caminho. E este caminho é o seu e não é o meu. E não é porque é o seu e é o meu, e porque é o meu e não é o seu, que é o melhor ou que é o pior. Mas não, as pessoas insistem em ficar, né? Teve uma época que eu fiz muitos eventos para a igreja evangélica. Não vou falar o nome da igreja aqui, porque, enfim. Cara, era uma coisa assim, cara, deplorável, assim, né? No meu entendimento, na visão que eu tenho, né? Aquilo ali era... Quem participava daquilo ali e se fosse doador de dinheiro para a igreja, se pagasse o dízimo, se arrumasse do jeito que eles achavam que tinha que ser, era um desfile, né? Os cultos deles eram um desfile de roupas bonitas, de mulheres todas, uma competindo mais do que a outra. Se você fizesse parte daquela comunidade ali, evangélica ali, você era o cara. Se você não fosse, você era lixo. Você era um ser desprezível. Presenciei isso no judaísmo, presenciei isso na igreja católica, presenciei isso na igreja evangélica, presenciei isso no espiritismo, presenciei isso na Umbanda, lugares que eu passei. Então eu posso falar com propriedade, não é que eu estou inventando na minha cabeça, foi o que eu vi e testemunhei. Então se você não passou por esses lugares, não viu, graças a Deus, mas foi do que eu vi, né? E a maioria das pessoas que eu compartilho com isso também viram essas verdades absolutas e essa discriminação. Fala-se de discriminação e preconceito contra negro, contra japonês, contra branco, contra não sei o quê. Eu já fui vítima, de preconceito e discriminação religiosa inúmeras vezes na minha vida, inclusive na minha família. E sim, senhora.
Ah, aí tá, o pessoal tá perguntando, espiritismo, sim, espiritismo. Deixei de ser espírito por preconceito dos caras, entendeu? Se acham os melhores, os sabe tudo, entendeu? Isso não é, cheio de coisa, inclusive na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, e eu fiz parte desse movimento durante 15 anos da minha vida, militei no espiritismo, dei palestra num monte de lugar, ministrava curso de todos esses cursos que tem lá. Então, tu fala com propriedade do que eu estou falando. Então, é lamentável. Então, discriminação religiosa existe sim. Né? Eu fiz um curso uma época, aí, recentemente, um curso de empreendedorismo, e lá tinha muitos evangélicos. Cara, cheguei no final do curso, ninguém queria fazer exercício comigo, por quê? Porque eu não era evangélico, porque eu era bruxo, porque eu era não sei o quê, porque eu era herege, porque eu era não sei o quê. Terrível esse tipo de coisa. Bom, quarto problema que eu acho assim tão chato quanto o fanatismo. Ficar dando lição de moral nos outros e conselho quando você não pede. Vixe, cara. Sabe aquele cara que começa a entrar num caminho espiritual, começa a estudar algumas coisas bacanas, ele entra lá, sei lá, na igreja, ele entra lá no Curate, ele entra no espiritismo, ele entra na Umbanda, aí ele começa a se achar, tanto ele começa a sair dando lição de moral para todo mundo e dando conselho para quem não pediu para ele, dentro da ótica dele. Puta, já viu esse cara assim? Ele fica tão chato, se acha tanto, que ele ficava dando lição de moral para todo mundo. E aí pior, tem aqueles que falam em nome, ele dá a sua opinião e diz, é Deus que tá falando isso pra você, viu? É o seu mentor espiritual, é o espírito fulano de tal que tá te falando. Que ideia é essa, cara? Que ideia é essa aí, meu filho? Fala de você, ficar falando em nome de espírito. Não é porque o espírito tá falando, fala de você, filho. Fala você pra mim. O cara começa... Dentro do universo da mediunidade, não tem coisa pior que médium desequilibrado, gente. Não tem coisa pior do que médium desequilibrado. Médium desequilibrado começa a dar conselho para um, aí incorpora, fica mediunizado em lugares inapropriados, começa a manifestar... Ixi, cara. Nossa Senhora do Céu. Outro ponto, a pessoa se torna um julgador. Mas aquela pessoa que começa a estudar um pouquinho, aprofundar, começa a se tornar um julgador, julga todo mundo. Começa a apontar o dedo, porque ela não aprende a essência, ela não aprende a essência do fundamento, da filosofia da sua própria religião, que isso, gente, só alinhando uma coisa, hein? Isso não tem problema com as religiões, tá? Isso não é o problema da religião em si, é do seguidor, do adepto ali. Tá certo? É o adepto, é o seguidor. A religião em si, né? Nenhuma religião prega isso. Mas o seguidor começa na sua essência, né? Obviamente. Então, falando aqui do espiritismo, por exemplo, o espiritismo no seu fundamento jamais prega isso. O problema são as pessoas. Como lá no Curate, a gente prega justamente isso que eu tô falando aqui. A gente fala isso em aula. Tem pessoas que fazem um cursinho lá de 6 meses, já sai querendo dar consulta para todo mundo, se metendo na vida de todo mundo, dando opinião na vida de todo mundo, dando lição de moral na vida de todo mundo, né? Começando a recriminar outras pessoas de outras religiões, enfim, isso aí acontece, né? Esquecer de outros compromissos da sua própria vida. A pessoa se encanta tanto ali com aquele movimento da espiritualidade ali, tal, e ela se encanta tanto com aquilo ali, aí ela esquece todos os outros aspectos da sua vida. Ela deixa de trabalhar, ela deixa de cuidar da família, ela deixa de estudar outras coisas, só vive aquilo ali e esquece de coisas que também são importantes. Então, dizer para você que a espiritualidade é um ponto na nossa vida.
é uma parte da nossa vida extremamente importante, mas tem outras que também precisam de cuidados. A sua vida espiritual precisa de cuidado e é fundamental que você cuide da sua vida espiritual, mas também é fundamental que você cuide também, da mesma maneira, de outros aspectos da sua vida, como a sua família, como o seu trabalho, como a sua vida financeira, como a sua vida afetiva, né, com a sua sexualidade, enfim, né? Então tem pessoas que entram nesse caminho, esquece tudo, para tudo, abandona tudo e fica só nessa, né? Então, o caminho espiritual, as religiões te fortalecerão para que você trilhe a sua vida familiar, profissional, financeira, social e todas as outras, né, com harmonia, com alegria, com sabedoria, né? Então, é para isso que é importante esse nosso caminho espiritual. Outro, para a gente começar a entrar aqui e finalizando, a gente percebe isso muito nesse momento, né? Pessoas que querem se tornar líderes espirituais, dirigentes espirituais, sem ter o devido preparo, com objetivos que não seja servir à luz. Cara, nesse momento eu tô vendo isso direto acontecer. Pessoas que querem abrir uma igreja, querem abrir um templo, só que o objetivo dela não é servir os objetivos da luz, da espiritualidade. O objetivo dela é saciar e inflar o seu ego. Cara, isso para mim é perigosíssimo. Pessoas que não têm o devido estudo, não têm o devido preparo, não se trabalharam interiormente, não se ajustaram com a sua sombra, querer abrir igreja, querer abrir templo, querer abrir terreiro, abrir centro universalista, como Cura-te, sei lá, casa xamânica, dar ayahuasca pros outros. Cara, não é assim. Precisa de estudo, precisa de dedicação, precisa de comprometimento, precisa de um chamado. Para você viver isso, uma missão, um sacerdócio neste nível, você precisa abrir mão de muita coisa, principalmente dos seus interesses pessoais para servir a luz, senão você se perde no caminho. Senão você se perde, sim, precisa de muita disciplina. O pessoal acha bonito, pensa que é fácil, né? Ah, é tão fácil, é tão legal, eu vou lá, vou abrir, vou fazer. Então, eu vejo isso muito acontecendo, né? Outro problema que eu tenho visto assim, que eu me lamento muito. As pessoas pensam, né, que Deus tem um balcão na frente dele lá, balcão de pedidos. Então as pessoas buscam uma religião, buscam um caminho espiritual só para ficar pedindo. E aí se ela não recebe aquilo que ela pediu, ela se decepciona com a igreja, se decepciona com Deus, porque ela só vai para a igreja, ela só vai para o Cura-te, ela só vai para o terreiro, ela só vai para o centro só para pedir, ficar pedindo. E pede carro, pede casa, pede apartamento, pede marido, e fica lá só pedindo. E aí ela não recebe, porque de repente ela não tem a sua contrapartida, né? Ela não está fazendo o trabalho de vibracional dela, ela não está tendo o seu desenvolvimento para aquilo, enfim. Não é o merecimento, não é o momento, eu não sei o que possa ser. Aí ela fica de birrinha com a religião dela, ela fica birrinha com o Cura-te, ela começa a achar que aquele terreiro é fraco, ela começa a achar que aquele pastor não presta porque ela pediu e não recebeu, ela fica de birrinha com Deus, né? Então, é sempre as coisas externas do que as internas. A Helenice está falando aqui, usa como muletas, é isso, usa a religião como muletas, sabe? Cara, a religião, o seu caminho espiritual serve para o seu momento de comunhão. Sabe, para você
se aproximar de algo maior do que você. Agora você fica lá no seu mundo egóico só pedindo coisas. Você quer dinheiro, você quer um marido, você quer não sei o que, não sei o que. Aí se você não recebe, você fica mimadinho, birrento, né? Todo revoltadinho. Ah, eu saí daquela religião porque eu fui lá e não consegui nada. Minha vida não mudou. Você mudou? Porque se você não mudar, se você não agir diferente, nada muda. Agora você vai lá, bate cabeça para um monte de santo, o santo fala para você mudar um monte de coisa na sua vida, você não muda, o problema é do pai de santo. O pastor fala um monte de coisa para você, te dá um monte de orientação, você não segue, aí o problema é aquela igreja, aquele pastor lá não presta. Vai lá no Curate, o Ronaldo dá um monte de curso, fala um monte de coisa, você não move uma palha na sua transformação pessoal e você quer que a sua vida mude. Que as coisas aconteçam diferentes. Se você fizer sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre os mesmos resultados. Sempre os mesmos resultados. Então não adianta você ir lá no Curte fazer um monte de curso, assistir um monte de live minha aqui, se você não mudar, não ter uma mudança interior, não adianta nada. Nada. Não adianta nada. Precisa ter uma transformação real e verdadeira, né? E eu coloquei outra coisa aqui, né? Esse posicionamento de barganhando com Deus. Sabe o que é barganha? É troca. Ó, eu faço isso e Deus me dá aquilo. Aí Deus me dá aquilo e eu faço isso. Cara, continua no mesmo jogo do balcão de pedidos, de eu faço isso, eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Cara, isso é uma consciência muito atrasada. Muito atrasada, sim, cara. É lá do início da era de peixes e esta mentalidade retrógrada, mentalidade de escravo, vem se arrastando até os dias de hoje. Sabe, essa ilusão da barganha, que Deus quer que você dê aquilo para ele, ele vai dar aquilo para você. Ai, que você precisa dar o dízimo para a igreja para Deus fazer isso para você. Você precisa fazer aquilo pro... Cara, para com isso, cara. Você acha que Deus está preocupado, cara, se você vai dar alguma coisa para ele, de bens materiais? Jesus Cristo, pelo amor de Deus, cara. Essa consciência da barganha, né? Ela é uma coisa assim muito ultrapassada, né? Muito ultrapassada. E outro grande perigo desse caminho espiritual é quando a pessoa começa a adquirir conhecimento, e o conhecimento te dá poder, o conhecimento e o seu desenvolvimento ali começa a te empoderar por uma série de coisas, e você pega todo esse conhecimento, todo esse poder, e você vai profanar este conhecimento sagrado e colocar ele, né, para um uso que não seja para a expansão da consciência crítica no mundo. Você começa a usar todo esse poder que você adquire, poder mental, poder da palavra, poder do conhecimento, poder de manipulação das energias, da natureza, né? Quando você pega esse conhecimento, você começa a usar ele de maneira torta, que você começa a usar isso para a manipulação de pessoas, escravizar mentes, deturpar aquele conhecimento sagrado, profanando ele. Então, isso é eu acho, na minha opinião, este é um dos maiores perigos, quando você começa a ter acesso a conhecimentos sagrados que vão expandir muito a sua consciência, mas você coloca o sagrado no mundo profano e você, né, acaba perdendo todo esse potencial, você acaba não aproveitando. Isso é um caminho da perdição, isso é o caminho, né, um caminho torto. E só reforçando que nem eu, nenhum dos membros lá do Curate e nem o Curate, nós somos nenhum balcão de pedido, né? Mais uma vez, né?
O objetivo do caminho espiritual, seja ele qual for, seja ele na sua igreja, com o seu padre, com o seu pastor, com o seu pai de santo, com o seu preletor, lá no curso, que seja, é o caminho de transformação pessoal, é o caminho do despertar da sua consciência para que você tenha mais atitude na sua própria vida e se transforme o seu meio, transforme o seu país, transforme o planeta a partir de você. E que você manifeste o divino que você é. Você manifeste o ser crístico que você é. E é isso que eu desejo para você, meu irmão, minha irmã, que você coloque o sagrado no lugar do sagrado e o profano no lugar do profano, e você não cai nessas armadilhas do caminho espiritual, se tornando um cara chato, um cara arrogante e um cara perigoso. Um beijo no seu coração, um prazer estar com você, né? Prazer estar aqui conversando essas coisas. Desculpe a minha sinceridade, como eu falei aqui, você tem todo o direito de colocar de lado aquilo que você não concorda, né? E que você coloque amor às minhas palavras e que a gente possa continuar amigos, mesmo discordando um do outro. Mas a minha opinião, uma mera opinião. Beleza? Gente, amanhã nós vamos falar sobre intuição, é isso? Intuição, hein? Pô, intuição é babado. Vamos falar de intuição de uma outra perspectiva. Tá bom? Outra perspectiva. Então é isso. Obrigado, Denise, Márcia terapeuta, Márcia terapeuta, maravilhosa. A Vivi Lalo, Dani Cardoso, Márcia... A Meglin, com saudade, a esposa do Emerson, querido, Thaís Mesquita, o Vitorino, grande Vitorino, a Jane, o Marcão Boemerade, a Gisele Pinheiro, obrigado, querida, Leandrão Mesquita, o Valneizão aí, como diria o professor Raimundo. Eita. Edson Santos, é isso aí, galera. Uma alegria. Um beijo para todos aí. Quem tá aí? O Pedrão. Valeu, Pedrão. Boa noite. Boa noite, Pedrão. Muita gratidão, né? Valeu. Obrigado, gente. Gente, então até amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre intuição. Não percam. Depois nós vamos falar mediunidade na era de Aquário, você entender esse grande movimento. Primeiro, entender o que é mediunidade. Vou falar de vários tipos de mediunidade e como você harmoniza a sua mediunidade, como você trabalha a sua mediunidade na era de Aquário. E sexta-feira, arquétipos, meu. Top. Valeu, gente. Acabou o nosso tempo. O Instagram aqui já derrubou, finalizou. Beijo no seu coração. Valeu.